Graça e paz, igreja, bom dia, é muito bom estar aqui com vocês, nesta manhã tão maravilhosa, sim ou não? Dá um sorriso com os seus olhos para quem está do teu lado, fala bom dia, que a unção do Senhor te tome nesta manhã e dure a semana inteirinha, em nome de Jesus, amém? Há alguns avisos. Eu não sei se você, igreja, se você é uma pessoa muito atenta. Eu, às vezes, sou, às vezes não, às vezes eu falho. Os avisos agora estão sendo passados durante o louvor do dízimo aqui atrás. Então, hoje cortou um pouquinho por causa do batismo, desceu essa tela, mas ali, nas outras duas telas menores, está passando. Eu vou frisar um muito importante. Quem é mulher aqui? Glória a Deus, um convite especial para você, mulher, não importa a sua idade. Sexta-feira que vem, dia 15, nós teremos o nosso culto de mulheres. Neste culto nós vamos falar da importância da mulher na Bíblia. E se está na Bíblia que você é importante, é porque você é importante até os dias de hoje e será eternamente. Amém? Então, venha, convide uma amiga, convide uma irmã, alguém próxima de você que precisa ouvir a palavra do Senhor. Dia 30 está sendo divulgado o nosso café com elas, amém? Dia 30 é uma outra data, então, dia 15 é o nosso culto. E dia 30 nós teremos o nosso café com elas. É um outro momento realmente do Senhor com nós, mulheres amadas, filhas de Deus, porque Deus tem algo extraordinário e Ele quer começar a fazer hoje. Ele tem pressa em fazer através de nós. Amém? Outro convite para as mulheres, para todos vocês, irmãos. Dia 23, Rauane e Vinícius, fiquem em pé, por favor. Quem nos conhece, aquele é a Rauane, aquele é o Vinícius, aquela é a Rauane, aquele é o Vinícius. Dia 23, eles estarão casando. Olha aí, mais uma família se formando. Glória a Deus, glória a Deus. Então, ele convida você e a sua família para estar aqui na nossa cerimônia religiosa. Vai ser às 19 horas, 7 horas da noite, tá bom? Dia 23, marca lá na sua agenda. Olha quanta coisa tem, né? Se eu fosse falar, tem muito mais. Mas vamos parar por aí, amém? Abre comigo no livro de Gênesis. Oh, glória! Livro de Gênesis, capítulo 21. Quem achar, se coloque em pé. Você sabe que Deus fala com quem fala com Ele, né? Então Ele responde, amém? Segunda-feira nós tivemos uma reunião muito maravilhosa aqui. Oficiais, Ministério do Souza, intercessão, cura interior e assim vai. E eu estava sentadinha ali, mais ou menos onde a Josi estava, e eu falei, nossa, Senhor, eu ainda não tenho a palavra, né? Porque geralmente ele me dá assim, ou uma história, um versículo, e eu vou depois com o tempo, até né, a data, eu vou amadurecendo a ideia. E eu falei, Senhor, ainda não tenho, mas quem tem ouvidos, ouça. Aí a pastora Vilza veio, falou da questão da batalha na oração, tudo sobre oração. Pastora Cecília falou sobre a intercessão na oração, aí veio a presbítera Raquel falando né, da parte de cura, que ela é líder do SOSO, e eu ali atenta, quem tem ouvidos, ouça. Aí no que uma coisa que a pastora Cecília falou, e depois a Raquel falou, eu virei para a Tereza, eu falei, o senhor já me deu a pregação, é só desenvolver. Ela, como assim? Eu falei, ele me deu agora. No que as duas falaram, Deus uniu e me deu. E se Ele me deu, Ele deu a você. Então, abre o teu coração. Deixa Deus falar. Amém? Gênesis 21, a partir do versículo 8. Isaque cresceu e foi desmamado.
Naquele dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. A cultura deles, entre 3 e 4 anos, era desmamada a criança. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual ela dera à luz de Abraão, caçoava de Isaque, nisso ele tinha mais ou menos, ele estava na adolescência, entre 10 a 13 anos, tá bom? Passou-se um bom tempo. Caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a sua descendência. Um parênteses aqui, prestou atenção? Que Deus chegou a Abraão e disse: atende a sua mulher em tudo que ela disser. É o sonho de toda esposa, né? Mas vamos lá. Eu não vou falar sobre isso, mas vamos lá. É que eu gostei. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ele ser teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pôs-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi se sentar de frente à distância de um tiro de arco, aproximadamente 20 a 30 metros, porque dizia: assim não verei ele morrer. E, assentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino. Na Septuaginta está escrito o choro do menino. E o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Ergue-te, levanta-te o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Até aqui, pode se sentar. Senhor, eis a tua palavra aberta. Fala conosco, Pai, pois queremos ouvir a tua voz. Queremos entender, Senhor, aquilo que tu tens através dessa palavra individual a cada um. Por isso, Senhor, tira toda a preocupação, tira toda a angústia, tira toda a ansiedade, Senhor, de nós, para que possamos ouvir nitidamente a tua voz e saber que tu estás aqui, em nome de Jesus. Eu amo a história de Agar, amo, porque até então eu olhava para ela e falava assim, coitada, né? Ela foi, para quem não sabe, Agar, né? Ela era escrava, ela era serva da esposa de Abraão, de Sara, que Deus tinha uma promessa para ela, que dela sairia então um filho e dali uma grande nação. Só que os anos iam passando, ela ia envelhecendo e nada dessa criança vir. A promessa estava, mas a realização dela não estava no tempo de Agar. Foi então que Agar, com toda a sabedoria humana, teve uma ideia. Já sei, pegarei então a minha escrava, Agar. Com certeza, ela pegou Agar, dentre tantas escravas que ela tinha, porque ela tinha nela uma confiança. Pegou a escrava, então, Agar, e dali entregou para Abraão, como sendo uma ideia do alto. Abraão ouviu a voz da mulher, eu acho que em Gênesis, lá no comecinho, Adão também ouviu a voz da mulher, né? Adão não buscou a Deus, Adão não buscou, mas Abraão não buscou a Deus, aceitou a ideia, Agar engravidou, nesse meio tempo depois veio o filho da promessa, e aí Agar já não servia mais para nada. Já ouviu falar aquela frase? Quando serve,
serve. Mas quando não serve, é descartável, pode jogar fora. É mais ou menos isso que Agar estava sentindo naquele momento, né? Enquanto eu pude servir aquela senhora, ela me escolheu, ela me tratou bem, ela me deu o seu marido, eu era a queridinha destacada entre todos ali na casa, mas agora que ela já tem o que ela queria, eu já não sirvo mais. Olha a raiz de amargura aí. Muitas vezes, em muitas situações, nós também nos encontramos como Agar. Só que eu lendo, eu também falava, puxa vida, Abraão é pai, como assim mandou o filho embora? Colocou ali uma aguinha, um pãozinho, vai, mesmo com dor no coração, não lutou pelo filho, né? É uma história assim que você olha e você fica impactado. Só que Deus disse o quê? Não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela disser, porque por Isaque será a sua descendência. Ele tinha uma palavra de Deus ali. Com certeza, Abraão sentiu dor no seu coração em se despedir de Ismael. Com certeza, aquela situação ficou realmente pesando na vida dele. Mas Deus havia dado uma promessa. Nós começamos aqui no versículo ontem, nós começamos aqui no versículo 8, foi a segunda vez, aqui não era a primeira vez que a serva Agar tinha ido para o deserto, tinha fugido da sua senhora. Abre comigo aqui, ó, no versículo 16, capítulo 16. Capítulo 16. Dessa vez que nós lemos, ela foi mandada embora e foi para o deserto. Mas no capítulo 16, ela havia ido embora sozinha. Ela tinha ido embora em fuga, por causa dos maus tratos de sua senhora. Versículo 5. Versículo 1. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de dar luz a filhos. Toma, pois, a minha serva, e isso me edificarei com os filhos por meio dela. Então, ela era a querida, uma serva querida, uma serva perto dela, uma serva de casa. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido. Depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã, ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi a sua senhora por ela desprezada. Usou, abusou e foi desprezada. Disse Sarai a Abraão, seja sobre ti a afronta que me faz a mim. Eu te dei minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Jogo de poderes. Eu tenho um filho, você tem um marido. Mas como eu tenho um filho, eu posso tomar o seu marido. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abraão a Sarai, a tua serva está nas tuas mãos. O homem lavou as suas mãos. Faça o que você quiser. Procede segundo o melhor lhe parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Tendo-a achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde vem e para onde vais? Ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o Senhor, volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremodo a sua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, concebestes e darás à luz um filho. Até então ela estava grávida e dará à luz a um filho, a quem chamarás Ismael. Ismael significa Deus ouve, porque o Senhor te acudiu na tua aflição.
Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. Habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava. Tu és o Deus que vê. Pois disse ela, não olhei eu este lugar para aquele que me vê? Por isso, aquele poço se chama Berleroi, Deus que vê, entre Cádiz, Barneia e Bereba. Amados, ela já tinha fugido da presença da sua senhora por maus tratos, porque ela se sentia humilhada, porque ela se sentia ali totalmente desprezada. Só que aqui na primeira vez, onde ela estava grávida, o anjo do Senhor, e se eu não me engano, mas eu acho que eu não me engano, é a primeira aparição do anjo do Senhor aqui na palavra do Senhor. O anjo do Senhor veio e falou com ela. E ali entregou para Agar uma promessa. E disse ali, e ela até repetiu, que Deus é o Deus que vê. Então Deus é um Deus presente. Deus é um Deus que não importa onde você está, Ele está ao teu lado. Emanuel, vindo às situações e vendo melhor do que você. Só que chegou então no capítulo 21, ela não só fugiu para o deserto, ela foi mandada embora e ela saiu ali errante, ela saiu ali sem direção, ela saiu dali totalmente desprotegida, em caminhos tortuosos, porque não sabia para onde ia dar, não sabia aonde iria chegar com uma criança. Mães, faça para nós, mas não faça para os nossos filhos. Você imagina o coração naquele momento de Agar. O que eu faço com o meu filho? Acredito eu, não descreve a palavra do Senhor, que no momento onde ela desistiu de lutar e colocou o filho embaixo de uma árvore e se afastou, ele deveria estar agonizando. Porque se ele estivesse ainda bem, ela não deixaria o menino ali. E se deixasse, o menino correria atrás dela e falaria, mãe, onde você vai? Eu vou com você. Acredito que ele estava agonizando e ela, com aquela dor de mãe no coração dela, já não suportava mais, porque ela não sabia para onde ia. Escrava, não tinha família. Escrava, não tinha amigos. A família e os amigos estavam lá, onde ela foi mandada embora. E agora o que fazer? Só que um versículo muito interessante, 17, diz assim, do capítulo 21. Deus, porém, ouviu a voz do menino. Como eu disse na Septuaginta, está o choro, né, do menino. E o anjo chamou do céu a Agar e disse, que tens? A pessoa morrendo ali, né? E o Senhor vira e fala, o que foi? Que tens? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Não importa onde você está, os ouvidos do Senhor estão inclinados à sua voz. Amém? E por que não a voz da mãe? E por que não a voz daquela que estava clamando desde lá de onde estava, juntamente com Abraão, com Sara, e falando, Senhor, olha aí, faz justiça. Senhor, olha aí o que estão fazendo. Erga-te, Senhor. Manda fogo nela. Sabe por quê, amados? Porque o clamor de uma criança é diferente de um clamor de um adulto. Por isso a palavra de Deus diz que nós temos que ser como crianças. A criança, quando ela pede leite e ela chora porque ela quer leite mesmo. É o leite que ela está pedindo, para matar a sua fome, aquela necessidade. Você, quando você chora porque você quer leite com Toddy, briga porque o Nescau é melhor, eu prefiro o Toddy. Você quer aquela marca, porque aquela outra marca é que nem água. Eu já tomo só em pó, porque não posso nem ver aquelas caixinhas na frente.
A gente nem sabe o que a gente quer. Porque o nosso coração, assim como o de Agar, ele estava contaminado pela justiça própria. Ele estava contaminado pela ira, por tudo aquilo que na mente dela havia causado um atraso na vida dela, porque ela poderia então estar ali como as outras escravas, invisíveis, e nada disso poderia estar acontecendo na vida dela. Ela estava com raiz de amargura, falta de perdão. Mas cá entre nós, alguém obrigou a Agar a se sujeitar a esse papel? A Bíblia não fala nada disso. Não sei se pela cultura da época, ela poderia negar, sendo uma escrava. Mas alguém falou para ela que naquele momento, ela foi mandada embora, porque ela estava disputando com a esposa do seu senhor, sendo ela escrava. Ela estava querendo os direitos que quem tinha era a esposa. Ela estava querendo direitos que quem tinha era o filho da promessa, Isaque, e não o seu filho Ismael. Amados, quantas lutas, quantos choros, quantas angústias, quanta falta de perdão nós temos no nosso coração quando oramos e clamamos a Deus por uma justiça ou por uma resposta em determinada situação em que Deus não te prometeu, mas você se enfiou nessa situação e você agora quer justiça. E você agora quer realmente que resolva. E resolva muitas vezes prejudicando outra pessoa. Era isso que Agar queria. Mas muitas vezes nós também. Nós colocamos patrões, firmas, empresas, indústrias na justiça. Mas quando nós fomos lá para pedir emprego, para levar um currículo, nós nos sujeitamos àquilo que foi proposto. Nós também, como empresários, sujeitamos os nossos funcionários a determinados cargos a qual nós não o contratamos. E quando ele nega, o funcionário é ruim, o funcionário não presta, o funcionário realmente está fazendo o corpo mole. Mas você também não quer pagar os direitos dele, e não foi para isso que você o contratou. Quantas vezes nós dentro de casa queremos tomar o lugar do marido, porque, se eu não fizer, ele não vai fazer. Mas não foi para isso que você casou. Quantas vezes nós também, homens, queremos subjugar as mulheres, as esposas, a certas situações onde não foi isso a aliança que você fez com o Senhor quando casou com ela. Filhos, uma vez eu falei assim para a Samira, né? O versículo bíblico, né? Filhos, obedecei aos vossos pais, né? Porque isso é bom. Ela virou para mim e ela falou assim: pais, não ireis ser os vossos filhos, porque também era o versículo seguinte. Não é? É bem isso mesmo. Como que eu posso orar? Como está o meu coração para clamar a Deus por uma resposta, por uma transformação? Como está o meu coração para que Ele realmente me veja e não só me veja, mas haja ao meu favor? Ele ouviu a voz do menino, porque o coração do menino era um coração puro, era um coração quebrantado, era um coração e uma oração que estava reconhecendo que sem o Senhor não haveria mais vida, que sem o Senhor não haveria mais solução, enquanto a sua mãe orava pela justiça própria, pela inveja, pela cobiça, pela disputa de poder. A oração que tem que estar no nosso coração é a oração de uma criança. É uma oração onde o nosso coração tem que estar ligado ao Senhor de uma forma limpa. É difícil? É difícil. É difícil. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente se acha semideus e acha que a gente tem que dar uma ajuda para o Senhor. Porque Ele não está vendo. Porque Ele não está agindo.
porque o tempo está passando e eu não tenho visto a promessa dele se realizar sobre a minha vida. Mas eu não tenho nada errado, é Deus. Porque como ele tem uma multidão de filhos, talvez ele tenha esquecido de mim. Mas a palavra do Senhor em Salmos, abre comigo, Salmos 51, 17. Salmos 51, 17. Diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Deus não despreza a oração daquele que se arrepende, daquele que busca, se entrega e diz: Senhor, eu estou sentindo isso porque eu acho que a situação é essa. Mas se não for, me ajuda a enxergar com os teus olhos, me ajuda a sentir com o teu coração. O momento de ira nos cega, o momento de ira, quando a gente tem raiz de amargura, quando a gente tem inveja, quando a gente acha que a gente é dono da razão e não ouve mais nada nem ninguém, faz com que os nossos olhos deixem de enxergar as coisas certas ao nosso redor. E faz com que nós venhamos a esquecer as promessas que Deus tem para a nossa vida, que não tarda, que não falha e que elas jamais passarão. Porque a palavra do Senhor jamais passará, até ela se concretizar sobre a nossa vida. Você crê nisso? Mas vamos lá. Como então ter essas promessas do Senhor respondidas, vividas? Como então fazer com que o nosso choro, o nosso clamor seja como o de Ismael? Aí entra o versículo que a Raquel falou na segunda-feira. Abre comigo Provérbios 4, 23. Provérbios 4, 23. Esse versículo é um dos que o apóstolo, no discipulado de 1996, fez a gente memorizar. Memoriza ele, guarda ele no seu coração. Provérbios 4, 23 diz assim, eu vou ler 3 traduções. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Essa é a tradução online que está no celular. Então, guarde acima de tudo, de qualquer coisa, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida, toda a sua vida, todas as áreas da sua vida. Aqui a gente lê aqui na igreja, que é a revista atualizada. Guarda com toda a diligência o teu coração, porque deles procedem as fontes de vida. Eles procedem as fontes de vida. A versão internacional, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. A maneira com que você deixe de colecionar as promessas do Senhor e passe a vivê-las é guardando o seu coração. Sim. A Bíblia diz, né, Jesus orando ao Pai, disse: não os peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. Estamos sujeitos a tantas coisas, do amanhecer ao anoitecer. Situações, conversas, amizades. Estamos sujeitos a tanto dardo inflamado do inimigo, que se a gente não guardar o nosso coração, toda a nossa vida será contaminada. E uma vez que o inimigo consiga contaminar uma área da sua vida, as outras áreas estarão comprometidas, porque é como uma laranja podre numa caixa, vai contaminando tudo, e daqui a pouco, a palavra de Deus é distante de você, porque aí você começa como Agar: ninguém me ama, ninguém me vê, ninguém me quer. E não analisa toda a situação.
E no busca em Deus a verdadeira sabedoria para entender o que está acontecendo naquele momento. Amados, choro na vida, todos nós teremos. A criança nasce chorando, né? E se não nasce chorando, o pediatra vai lá e dá um tapinha para ela chorar. É bom chorar. Situações difíceis todos nós passaremos. Todos nós passaremos. Mas onde nós vamos buscar a solução, o alívio para essa ferida, a cura para essa ferida, acusando as outras pessoas, fazendo com que nós sejamos os coitadinhos e sempre as pessoas são os vilões sobre as nossas vidas? Há situações difíceis, mas muito difíceis, que Deus permite, a gente estava falando sobre Jó, né, o apóstolo estava, que Deus permite acontecer nas nossas vidas, por quê? Para que haja choro, para que haja quebrantamento, para que você reconheça ao Senhor em todos os seus caminhos, como disse o pastor Marcelo aqui, né, em Provérbios, reconheça em todos os seus caminhos, que Deus está ali. É difícil, mas é um tempo no deserto, onde, conforme diz a Bíblia, eu te coloquei no deserto para que você saiba o que há no teu coração, para que você se conheça, para que você realmente analise aquilo que está dentro de você, no seu coração e na sua mente. E retenha aquilo que é bom, mas rejeite. Fala, Senhor, essa falta de perdão, eu não quero na minha vida. A pessoa pode ter me batido, me humilhado, a pessoa pode ter feito o que for. Eu sou sua filha, eu sou seu filho. Eu não preciso carregar esse peso sobre mim, porque quem fez foi Ele. Então, eu libero o perdão. Não consigo sentir, a dor está aqui, mas a Tua palavra diz que é pela fé. Eu libero perdão pela vida dele. Senhor, agora trata o meu coração, para que toda essa situação seja entregue no Teu altar. E com o tempo, o Senhor retire de mim essa mágoa. Porque como filho do Deus Altíssimo, eu preciso ter um coração limpo. Um coração onde ele esteja ligado ao coração do Pai, para sentir como o Pai sente. Porque quando nós pecamos, e nós pecamos diariamente, o coração do Pai também fica entristecido. Mas ele não fica de mal da gente. Mas ele não se ressente e fica com raiz de amargura. Ele olha e ele fala assim, puxa vida, confiei tanto. Mas meu Espírito Santo está sobre ele, vai o trazer de volta através do arrependimento, através das situações que a consequência desse erro, deste pecado trará. E ele continua nos amando, ele não deixou de nos amar. Ele continua, amava antes do pecado e continua nos amando até hoje. Nós precisamos buscar esse olhar, nós precisamos buscar esse sentir. Porque o mundo é mau. E Deus sabia que o mundo era mau. Por isso Ele nos trouxe e nos chama de filhos. Porque nós somos jovens e temos vencido o maligno. Como? Colocando os dardos inflamados, as mentiras, os enganos embaixo dos nossos pés. Porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra este que eu estou vendo. Mas é contra o espírito maligno, que dia e noite traz mentira, dia e noite quer fazer com que eu enxergue situações erradas, com que eu ouça metade de uma conversa e tire minhas conclusões erradas e torne inimigos aqueles a quem eu tenho que amar, seja dentro ou seja fora de casa, porque o amor é para todos. Nós somos canais aqui do amor de Deus sobre essa terra. Então, para que a tua oração seja ouvida, você precisa guardar o seu coração. E guardar o seu coração das influências externas. Das influências externas. Porque neste mundo, nós estamos nas escolas, estamos na faculdade, estamos no nosso trabalho, estamos no mercado, na farmácia, andando na rua. Sujeito a tudo. A tudo. Mas o anjo do Senhor não acampa ao nosso redor nos guardando? Sim. Nós temos os anjos a nosso favor.
Nós temos o Espírito Santo que em nós fez morada, e onde nós estamos, o Espírito Santo está ali. Mas nós também carregamos dentro de nós o velho homem, que é a nossa carne, que é a nossa vontade, que é aquelas práticas antigas antes de conhecer a Cristo, que quer a todo vapor gritar e sair para que a gente volte a fazer as coisas que nos distanciam do Senhor. Então, cuidado. Cuidado onde você vai, cuidado com o que você vê, cuidado com o que você fala, cuidado. Porque tudo isso pode ser usado contra você, pode estar poluindo o seu ambiente, pode estar sujando o seu coração. E daqui a pouco, Deus vai ver e não vai poder fazer nada, porque a sua oração vai ser contrária à oração que o Pai ouve, de um coração puro, de um coração arrependido, de um coração que reconhece que precisamos do poder de Deus para sermos transformados a cada dia. Amém? Mas também nós precisamos ter cuidado, não só com a influência externa, mas também com a influência interna. Sim. Ai, dentro de casa, né, pastora? Não, dentro de você. A influência interna é dentro de você, como eu acabei de falar, o velho homem. A influência interna são os meus pensamentos, são os meus sentimentos. Quando eu vi a primeira vez que Agar se sentiu ali humilhada, maltratada e saiu correndo para o deserto, fugiu. Eu não sei qual é o seu temperamento. O meu, assim, é fleumático, né, pastora? O meu é colérico com sanguíneo. Então, eu me vi ali. Escreveu, não leu, o pau comeu. Eu me vi ali. Não gostei? Basta. Mas, mesmo temperamentos tão fáceis assim como o meu, difíceis, quando a gente se converte, quando a gente entende quem é o nosso Pai e de quem somos filhos, eles são tratáveis. Porque nós começamos a rejeitar sentimentos e pensamentos, atitudes que vêm depois dos sentimentos e pensamentos que antes nós tínhamos. Nós precisamos lutar diariamente contra nós mesmos. Porque talvez eu, como Agar, teria fugido e falado, não quero mais ouvir. Mas talvez você que é fleumático, né? Pode ter ficado sentadinho, mas pensamento e sentimento passando ali a 1000 por hora, contaminando o seu coração. Cada um é diferente um do outro. Mas o Senhor vê e pesa o coração, pesa os sentimentos e pesa os pensamentos. Porque Ele nos conhece. Ele nos conhece. Você já teve marido e mulher, pais, filhos, amigos, que só assim do seu olhar ele já sabe mais ou menos o que você está pensando? E somos limitados. Imagina Deus, que tudo sabe, que tudo vê. Cuidado. Cuidado com os teus pensamentos. A palavra de Deus em 2 Coríntios 10, 5, abre comigo. 2 Coríntios 10, 5. Diz assim, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. É todo dia, é toda hora. Senhor, leva cativo a Ti o meu pensamento e o meu sentimento. Senhor, eu não quero pensar nisso. Senhor, eu não quero sentir isso. Isso não faz mais parte de mim. Se não está na Tua palavra, não é para mim. Se o Senhor estivesse na terra e não pensasse assim, então eu também não vou pensar. Porque como filha eu tenho a essência do Pai.
Como filho, eu preciso andar de acordo com o Pai, que me ensina, que me protege, o Pai que me abençoa, o Pai que não tarda, que não falha, o Pai que fala, não só ouve, mas Ele fala, Ele te direciona. Os seus pensamentos, os seus sentimentos, a sua justiça própria, a sua sabedoria, a sabedoria humana, não vai te levar a lugar nenhum. Você tem sempre que levar o seu pensamento cativo ao Senhor. Você tem que ser sempre, falar, Senhor, toma o meu coração, transforma o meu coração. Gente, eu já fui ruim, muito ruim. Mas teve até uma época que eu fiz uma campanha, eu com o Senhor. Pegava versículos da Bíblia sobre o coração e clamava, e imprimia, deixava aqui no meio da Bíblia, para Deus transformar o meu coração, para que eu parasse de julgar as situações e as pessoas da minha forma, mas para que eu sentisse da forma com que Ele sente. Preciso mudar muito? Nossa, meu Deus, preciso. Mas a minha filha, a Tereza, diz que eu sou boba, de tão bom que é o meu coração. Aí eu falo, não, não, eu não sou, não. Tenho muito mais a aprender com o Senhor, sabe por quê? Elas falam que eu sou boba porque eu confio, ajudo, depois eu levo, né? Na cabeça da pessoa. Mas eu não estou errada. Quem está errada é a pessoa que abusou da minha bondade. E é assim com o Senhor. O Senhor é bom. E muitas vezes a gente também abusa da bondade dEle. Mas mesmo assim, quando a gente precisa, Ele vai lá e apresenta a bondade de novo para a gente. E nós também temos que acreditar nas situações e nas pessoas como Deus acredita. Porque Ele vê num todo. E nós não, a gente vê só um pedacinho da história. Porque Ele sabe o dia de amanhã. Sabe o que aconteceu aqui? Quando a gente leu o versículo, o Gênesis 16, a primeira fuga de Agar, Deus não só apareceu ali como anjo do Senhor para Agar, não só a consolou, não só a fortaleceu, como entregou para ela ali uma promessa. Volta, eu estou contigo, farei do seu filho uma grande nação, uma nação numerosa que não dá para contar. Ele falou isso para o pai dele também, sim ou não? Só que passado o tempo, o coração peludo, né? Dói depilar, dói ou não dói? Dói, hoje homem e mulher sabe que, homem também depila, sabe que dói. Dói depilar. E se está muito cabeludo, dói mais ainda. O coração dela estava cabeludo com o tempo, situações foram se apresentando na vida dela, a qual ela foi deixando contaminar o coração. E ela não mais se lembrou da promessa do Senhor. Quando chega no capítulo 21, que passou-se de 10 a 12 anos, porque ela estava na fuga com o neném no ventre. Aqui no capítulo 21, o menino já era um adolescente. Quando passou-se todo esse tempo, e ela não viu com os seus olhos naturais a grande nação, a defesa de Deus, onde ela achava que Deus deveria defender, a exaltação do menino onde ele deveria ter, segundo ela então se rescindiu, ela então se magoou, ela então se irou e começou a disputa de poderes com quem não devia, com a senhora. Amados, quantas vezes nós também temos esquecido o que Deus prometeu? Quantas vezes, ou quantas palavras, quantas promessas nós temos nas nossas vidas, mas porque no tempo não é o teu, a forma de Deus agir não é a tua, o modo com que Deus se move não é do teu jeito, você também tem raiz de amargura, você também se zanga com pessoas, arruma situações difíceis com pessoas que não têm nada a ver, porque aqui a responsabilidade é de cada um, a promessa é
tua, é para a tua vida. Quem tem que buscar, quem tem que acreditar, quem tem que clamar e dizer: esta situação não pertence a mim. Arreda-te daqui, Satanás. É você. A gente tem que parar, sabe, dessa espírito de coitadinho, de achar que comigo nada dá certo. Se você é filho de Deus, a promessa está sobre a sua vida, vai dar certo. Não pela tua força, não porque você é bom, mas porque a palavra de Deus não tarda e não falha. Porque Deus é bom e a sua promessa, ela é realizada. Mas você tem que se levantar contra um inimigo e não contra as pessoas. Você tem que se levantar e acreditar que toda aquela situação que está contra a palavra de Deus, que está como promessa sobre a sua vida, é o inimigo. É o inimigo fazendo com que seus olhos saiam do trono de Deus e comece a olhar aqui na terra. Aqui na terra não tem nada de bom. Bom é só Deus, bom é aquele que prometeu, bom é aquele que é fiel, bom é aquele que quando você clama, Ele ouve e Ele fala com você. Os sentimentos, quando a gente não guarda o nosso coração, eles vêm com tanta força que faz a gente chegar a ficar cega. A gente esquece de tudo aquilo que Deus já nos prometeu e tudo aquilo que Deus já fez nas nossas vidas. E a gente, até mesmo no físico, passa a ficar cega, espiritualmente e fisicamente. Aqui no final do versículo, no capítulo 21, diz que Deus diz assim: não temas, porque Deus ouviu a voz do menino de onde estás. Versículo 18, ergue-te, Deus te fortalece. Ela não estava mais com força. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão. Sabe o que é segurar alguém pela mão? Você já segurou alguém pela mão, alguém que está desfalecendo, seja espiritualmente, emocionalmente, financeiramente? Segurar pela mão significa fazer do seu braço a força dele. Ergue-te. Uma vez que você já ouviu a minha voz, uma vez que eu estou aqui novamente falando para você, lembrando das promessas que eu te fiz, ergue-te e faça do teu braço a força daquele que não tem mais. Mas tem mais. Porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água. Você acha que... eu sou da época da Emília do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Você acha que Deus fez assim, ó, pirilim pim pim, faça aqui, um riacho apareça para mim? Aquele lugar sempre esteve ali. Não foi algo que Deus, como Deus abriu o Mar Vermelho, naquele momento eles passaram. Aquele lugar, aquela água sempre esteve ali. Porque Deus, não importa a situação, tem suprimento para cada um de nós. Deus ouve e dá a solução. Deus promete e Ele vai e Ele cumpre. Só que a cegueira da mágoa, da dor, da rejeição, estava tão grande que ela não enxergou que aquilo que ela precisava estava ao lado dela, a alguns passos, para socorrer ela e sua casa, e sua família. Porque quando Deus nos abençoa, a bênção não é só para nós, mas é para aqueles que estão ao nosso redor. Aí Deus disse, e indo ele, encheu a água, o odre, e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro, guerreiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe se casou com uma mulher da terra do Egito. Amados, tem intervalos e intervalos de tempo. Como eles subsistiram ali naquele deserto, como eles venceram ali naquele deserto, eu não sei. Mas a palavra de Deus diz que ele cresceu, se tornou um guerreiro, um flecheiro. É um povo difícil, né?
No primeiro texto lá diz que é jumento, forte, briguento. Até hoje, né? É um povo difícil, Homer. Mas que Deus deu a ele uma profissão, Deus deu a ele uma família e cumpriu ali a sua promessa. Como está o seu coração? Você tem guardado o seu coração? Salmo 119, 11 diz, né? Guardo no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Quando eu peco contra o Senhor, eu estou prejudicando a mim mesma. Eu estou retardando a obra que o Senhor tem para fazer em mim e através de mim. Quando eu peco e deixo o meu coração ser contaminado, eu falo para o Senhor que eu não preciso dEle, que eu sei fazer as coisas sozinha e que do meu jeito é mais rápido, melhor. Só que a palavra de Deus diz que a vontade dEle que é melhor, não é? Boa, agradável e é perfeita. A situação está difícil? Tem situações que estão muito difíceis. Mas se Deus permitiu que isso esteja sobre a sua vida, é porque Ele tem uma solução maior e muito melhor do que você imagina. Porque Berlarrói, Deus vê. Deus vê. E quando você fala, Senhor, eu não entendo porque isso está acontecendo, mas eu confio. Mas eu sei que o Senhor é a minha justiça e o melhor o Senhor vai fazer por mim, que sou sua filha, que sou seu filho. O Senhor toma as rédeas da situação. E no tempo certo, depois de te depilar teu coração, Ele te coloca em honra. Ele te coloca em honra. Ele exalta o nome dEle através da tua vida. A situação está difícil? Glória a Deus. É porque a bênção é maior ainda. É porque Deus tem muito para fazer na minha vida. Para quando chegar o tempo da colheita, eu venho olhar para o campo e falar, amados, venham, porque tem bênção para todos. Eu sozinha não vou conseguir usufruir. E a igreja inteira será abençoada. A minha casa inteira será abençoada. Minha nação será abençoada. Porque eu sou abençoado no tempo difícil e no tempo da colheita. Eu já plantei, já tentei fazer horta, não deu certo. Planta vai bem comigo que tem flor. É difícil ficar no sol. Gasta-se um tempo. Mas quando as orquídeas começam a nascer, né, pastora? Eu até converso com elas. Fecha seus olhos. Como está o seu coração? O que você tem pedido a Deus? O que você tem sentido? O que você não tem entendido? Muitas vezes vamos precisar abrir mão dos nossos argumentos para viver o propósito de Deus. O seu argumento não vai mudar a situação, mas a palavra de Deus vai transformá-la. Libera perdão. Declara perdão para as pessoas, para as situações. Libera perdão para Deus. Porque muitas vezes nós culpamos a Deus por passarmos por tempos difíceis. Oh, sereandarabalaia, sorecantarabalaia. Diga ao Pai aquilo que você não entende, que você está passando. Entrega ao Senhor as suas dúvidas, os seus questionamentos. Mas reconheça que você não está sozinho. Que para onde você for, o Senhor está contigo. Assim como o anjo a visitou e falou com ela,
O anjo também te visita. O Senhor também te visita e o Senhor também fala com você. Ele fala com você através de louvores. Ele fala com você através de uma leitura bíblica, a leitura de um livro. Ele fala com você através de situações no seu dia a dia. Peça ao Senhor um coração sensível. Peça ao Senhor para que Ele realmente venha transformar o seu modo de pensar, o seu modo de sentir. Basta. Chega de você andar com as tuas forças. Chega de você achar que você pode fazer sozinho. Nós somos um corpo em Cristo. Um membro depende do outro e todos nós dependemos do Senhor para nos movimentar, para avançar para o propósito que Deus tem a cada um. É junto. É um socorrendo o outro. É um orando pelo outro. Oh, sereandarabalaia, sorecantarabalaia. Santo Espírito de Deus, eis-nos aqui. Que neste dia de ceia, onde celebramos, Senhor, a sua morte, mas a sua ressurreição que nos trouxe vida e vida em abundância. O Senhor possa, através do Espírito Santo, sondar os nossos corações e retirar todo sentimento oposto ao seu. Sentimento de competição, de inveja. Sentimento, Senhor, de ira, de falta de perdão. Ah, Santo Espírito de Deus, queremos ter um coração segundo o coração do Pai. Queremos ter, Senhor, a nossa mente transformada, para que o melhor, aquilo que é puro, aquilo que é louvável, aquilo que edifique e glorifique o Teu santo e poderoso nome esteja sobre a nossa mente. Dá-nos, Senhor, dá-nos esta condição, Senhor, de sermos pessoas melhores, melhores para Ti, melhores para nós, melhores uns para os outros. Que a empatia esteja, Senhor, em nós. Que o amor possa nos mover a sermos pessoas melhores, mas também que o amor possa nos mover a ajudar as pessoas, a tratar as pessoas da forma que nós queremos ser tratados por Ti. Oh, sereandarabalaia, sorequantarabalaia, vem com Teus rios, vem com Teus rios, vem com as Tuas águas e lava, Senhor. Lava, Senhor, que do alto da cabeça à planta dos pés possamos ser lavados por Ti. E que toda sujeira, toda impureza venha ser retirada, Senhor, de nós como Teu povo, como Teus filhos e como Teu corpo. Para que possamos a cada dia mais glorificar-Te de corpo, de alma e também de espírito. É o que eu Te peço. Em nome de Jesus. Aleluia. Glorifica o Senhor com as suas palmas.